juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas e pôde alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Bom dia. Eu gosto muito de observar alguns parâmetros ou algumas repetições na Bíblia, e uma das coisas que a gente observa bastante é que no Novo Testamento há uma infinidade de imperativos, e quando a gente fala imperativos é porque o tempo verbal está no imperativo, no sentido de ser uma ordem, né? Há um número muito grande de imperativos que usam a expressão uns aos outros. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, refletir com os irmãos sobre essa expressão uns aos outros. Nós não vamos aqui detalhar cada uma das vezes que aparece, são mais de 90 vezes que a palavra aparece ali no Novo Testamento, mas eu gostaria de refletir sobre um texto que encontra-se em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo e que fala justamente sobre essa expressão uns aos outros, que em alguns momentos é definida como mutualidade. Eu já falei isso algumas vezes, eu não sei de onde eu tirei exatamente essa frase, mas eu costumo dizer que a fé é individual, mas a vida cristã ela é vivida coletivamente. Então, se a vida cristã é vivida coletivamente, independentemente da situação que estamos passando, de pandemia, de isolamento social, se a vida cristã é vivida coletivamente, nós precisamos aprender a conviver uns com os outros. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos esta manhã. O tema da mensagem é uns aos outros, uma igreja que vive a mutualidade. Nós vamos ler Romanos, capítulo 12, versículos de 9 a 21. Romanos, capítulo 12, versículos de 9 a 21. O texto diz assim: O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como eu disse, ali há uma palavra usada, uma palavra grega, que a pronúncia nós vamos ouvir agora. Talion. E essa palavra grega tem um significado, né? Essa palavra que é traduzida como uns aos outros tem o seguinte significado no dicionário Strong.
Ela aparece, como eu falei, aparece mais de 90 vezes no Novo Testamento e 3 vezes em Romanos capítulo 12. E a ideia é um ao outro, reciprocamente, mutualmente. E é o plural de uma outra palavra, que o significado da palavra no singular é outro, diferente. A ideia de alguém distinto de você, não necessariamente alguém que seja totalmente diferente de você. A palavra héteros, lá no grego, que é usada para diferença. Aqui essa palavra é usada para distinção. Então, duas pessoas da mesma etnia, do mesmo sexo, a gente usa essa palavra que significa o outro, no sentido de ser outra pessoa. Paulo usa essa palavra quando está falando dos dons. Ele fala assim: uns com os dons de curar, outros com dom de oração, outro com dom de fé. Então essa é a ideia de fazer distinção. E essa palavra, ela, como eu disse, ela dá a ideia de mutualidade, de imperativo, como se fosse um mandamento que tem a ver com o nosso relacionamento uns com os outros. E tem um autor que escreveu um livro. O nome do livro que ele escreveu é 25 Segredos para Derrotar a Crise da Comunhão, Mutualidade. O nome dele é Lowell Bailey. E ele destacou 25 textos, que eu vou ler assim, nós vamos ler rapidamente só os temas, nós não vamos ler o texto, separado em 4 tópicos diferentes, né? E os textos são os seguintes: os discípulos valorizam relacionamentos. Amem-se uns aos outros, João 15:12, Romanos 12:10. Aceitem-se uns aos outros, Romanos 15:7. Saúdem-se uns aos outros, Romanos 16:6, 1 Coríntios 16:20. Tenham igual cuidado uns pelos outros, 1 Coríntios 12, de 24 a 25. Sujeitem-se uns aos outros, Efésios 5:21. Suportem-se uns aos outros, Efésios 4:2. Depois ele fala sobre os discípulos protegem o corpo contra a poluição e infecção. Não tenham inveja uns dos outros, Colossenses 5:26. Deixem de julgar uns aos outros, Mateus 7:1. Não se queixem uns dos outros, Tiago 5:9. Não falem mal uns dos outros, Tiago 4:11. Não mordam e devorem uns aos outros, Gálatas 5:14 e 15. Continua, os discípulos protegem o corpo contra a poluição e infecção. Não provoquem uns aos outros, Gálatas 5:26. Não mintam uns aos outros, Colossenses 3:9 e 10. Confessem os seus pecados uns aos outros, Tiago 5:16. Perdoem-se mutuamente, Efésios 4:31 e 32. O terceiro tópico: os discípulos contribuem para o crescimento uns dos outros. Edifiquem-se uns aos outros, Romanos 14:19 e 1 Tessalonicenses 5:11. Ensinem uns aos outros, Colossenses 3:16. Encorajem uns aos outros, Hebreus 3:12 e 13. Aconselhem-se uns aos outros, Romanos 15:14 e Colossenses 3:16. Falem entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, Efésios 5:19 e 20. E o quarto tópico, o quarto grupo, é os discípulos servem uns aos outros. Sirvam uns aos outros, Gálatas 5:13 e 1 Pedro 4:10. Levem os fardos pesados uns dos outros, Gálatas 6:2. Sejam mutualmente hospitaleiros, 1 Pedro 4:9. Sejam bondosos uns para com os outros, Efésios 4:32. E orem uns pelos outros, Tiago 5:16. Esse autor, ele escreve esse livro e esses 25 tópicos foram até base de uma revista de escola bíblica dominical que tem como esse tema mutualidade. Se você tiver oportunidade, é da Editora Evangélica Cristã ou Editora Cristã Evangélica. Você procurar na internet, você vai achar. O tema da revista é mutualidade. Vale muito a pena você adquirir. Quem sabe
comprar para a sua igreja, para a igreja estudar essa revista. Mas eu quero compartilhar com os irmãos como que a igreja de Romanos deveria se comportar para ser uma igreja que vive exatamente a mutualidade. Repetindo, a fé é individual, mas a vida cristã ela é vivida coletivamente, então a gente precisa aprender a viver coletivamente. E Paulo aqui, nesse texto, dá algumas recomendações para a igreja em Roma, para que a igreja em Roma viva de forma eficiente enquanto igreja, viva de forma agradável ao Senhor. Ele começa falando sobre amor. A gente vê lá nos versículos 9 e 10 que uma igreja que vive a mutualidade ama. É interessante a gente ler esse texto, mas é interessante a gente entender o que é amor. As pessoas, eu já falei algumas vezes, elas romantizam muito a palavra amor. Amor, irmãos, não é algo romântico. O romântico é a paixão e talvez até o amor eros, mas na Bíblia a gente vê quando o texto diz amar, fala sobre amor fraternal. Amor fraternal é amor de irmão, filos, né? A ideia de você amar o seu irmão ali na igreja como se fosse um irmão de sangue mesmo. Hoje minha mãe ligou para mim e disse que ela sente saudade das coisas que eu falava enquanto criança, porque eu era muito espontâneo na fala, né? E hoje eu vejo que não era muito só espontaneidade, eu era muito precipitado, ainda sou muito precipitado, muito impulsivo na hora de falar. E uma das falas foi quando eu vi minha mãe orando em silêncio e eu falei com ela assim, a senhora eu fui falar com ela, né? Eu não sabia que ela estava orando e ela fez sinal dizendo que estava orando. E aí quando ela terminou de orar eu falei assim, a senhora é ensinante, mas errante, porque ela sempre falava para eu orar falando mais alto. Fala mais alto, filho. E agora eu peguei ela orando em silêncio, né? E uma outra vez eu em casa, fiquei sabendo que um menino bem mais velho do que o meu irmão, que já é mais velho do que eu, não precisa falar, né? Aparenta já ser mais velho que eu, mas ele é 2 anos e 4 meses mais velho que eu. E um menino mais velho do que ele bateu nele. E eu falei assim, eu vou regaçar a cara daquele menino. E fui lá e enfrentei o menino e apanhei também, é claro, né? E hoje a gente fica pensando assim, mas por que eu fui fazer isso? É porque ele era meu irmão. Independentemente de eu saber que eu ia apanhar, que eu não ia conseguir enfrentar aquele menino que bateu no meu irmão, ele era meu irmão. Então, porque ele era meu irmão, eu precisava defendê-lo. Eu precisava, de alguma forma, tomar uma atitude para defendê-lo. Isso tem a ver com o fato de sermos irmãos. Agora, vamos trazer isso para a realidade da igreja. Quando a gente fala que nós devemos amar uns aos outros, quando Paulo recomenda à igreja de Roma que ame uns aos outros de forma fraternal, ele está dizendo que a ligação, o elo, o sentimento, ou a responsabilidade ou a atitude que nós devemos ter com relação aos irmãos da igreja deve ser a mesma que teríamos com os nossos irmãos que nasceram da mesma mãe, do mesmo pai e foram criados junto conosco. Então, uma igreja que vive a pontualidade, ela ama uns aos outros. E é aquele amor que não faz distinção. Aliás, não faz acepção, né? Distinção a gente sempre tem que distinguir um do outro, porque, né? Cada um é um. Mas não faz acepção, não ama um porque ele é assim ou assado, ou deixa de amar o outro porque ele se comporta desse ou daquele jeito. A igreja precisa amar uns aos outros. Nós, como irmãos, precisamos viver a mutualidade se queremos ser uma igreja que agrada o coração de Deus, uma igreja que corresponde a tudo aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. E o apóstolo Paulo continua falando agora nos versículos de 11 a 3 que uma igreja que vive a mutualidade atende às necessidades e vive em comunhão. Irmãos, quando a gente vive em comunhão com os irmãos, e eu repito que viver em comunhão não necessariamente
é estar fisicamente no mesmo lugar. A gente precisa respeitar as limitações que temos por causa do isolamento social, mas viver em comunhão é viver com o mesmo propósito, é viver unido, é viver preocupando-se uns com os outros. E aqui ele fala sobre cuidar, atender às necessidades. E a gente só consegue perceber a necessidade do nosso irmão se a gente vive em comunhão com ele. Como que eu vou saber que meu irmão está precisando de alguma coisa se eu não vivo em comunhão com ele? Como que eu vou saber que se meu irmão está ali desempregado e que, quem sabe, está precisando de uma ajuda para pagar uma conta de luz, para comprar uma cesta básica? Como que eu vou saber se eu não vivo em comunhão? Então as duas coisas aqui andam juntas. Viver em comunhão e atender às necessidades. E, sinceramente, Deus espera que nós cuidemos uns dos outros. Essa questão de atender a necessidade do outro tem a ver com o cuidado uns com os outros. Irmãos, a gente percebe que isso impacta as pessoas. Uma vez nós temos um irmão que mora num bairro chamado Roda d'Água. E lá tem uma congregação, e era a congregação da igreja que eu pastoreava. E nós estávamos construindo um local da congregação, porque a congregação ela era, quando chegamos lá, o local de reuniões era feito de madeira e estava bem degradado por causa do tempo. E a gente conseguiu um terreno na principal, o local anterior era entrando para dentro de um caminhozinho que ia dar lá no meio da mata, né? E nós conseguimos um terreno na principal e começamos a construir. Mas tinha um irmãozinho lá que ele estava vivendo de forma muito precária. A chuva inundava o barraco dele, morcego entrando. E esse irmão, por conta da situação, não tinha ainda conseguido a aposentadoria, mas tinha idade para estar aposentado, não tinha condições físicas de continuar trabalhando. Esse irmão não conseguia construir alguma coisa melhor para ele. E aí nós fizemos um mutirão, uns irmãos de um centro de recuperação ajudaram a construir, os irmãos da igreja, os irmãos da congregação, e nós construímos uma casinha para esse irmão, lá no meio do mato. Quando a gente fala meio do mato é difícil explicar, mas é porque Roda d'Água é muito arborizado. Então, às vezes você está assim no meio do mato e tem uma casa da mata, né, e tem outra casa, e essa casa desse irmão é lá no meio da mata, não tinha rua passando perto para que as pessoas vissem. E a gente construiu com toda sinceridade do coração, de forma nenhuma a gente fez aquilo colocando uma placa. Aqui a Igreja Batista Memorial de Guarapari está construindo uma casa para o irmão fulano de tal. Não fizemos isso. Mas a comunidade ao redor ficou sabendo. As coisas, o assunto acaba sendo espalhado, principalmente quando são comunidades assim mais afastadas. Essas comunidades acabam tendo um contato maior uns com os outros do que quando a gente está morando dentro de um grande centro. E a comunidade ficou sabendo que a gente estava fazendo aquilo. Irmãos, como que aquilo impactou aquela comunidade? De saber que a gente parou a obra do prédio da igreja para poder construir um local para aquele irmão que não estava tendo condições de continuar onde ele estava morando por conta das chuvas e da infraestrutura que era muito pequena. Por que a gente fez isso? Porque como igreja a gente precisa cuidar uns dos outros. Como igreja a gente precisa atender às necessidades uns dos outros. Há um texto na Bíblia que me incomoda. A melhor palavra eu acho que é incomoda. O texto que diz assim: se alguém, tendo bens nesse mundo, vê um irmão necessitado e de repente simplesmente vira o rosto, como pode o amor de Deus permanecer nele?
Então, é uma característica essencial daquele que se diz servo do Senhor. Você pode não carregar uma Bíblia debaixo do braço, você pode talvez não ter um terno bonito, com gravata, talvez seu corpo aparentemente não reflete algum outro conceito. Você pode ser todo tatuado, ou você pode ser aquela pessoa toda engravatada. Independentemente disso, nada disso define um cristão verdadeiro. Agora, o cuidado uns pelos outros, que está também relacionado ao amor uns pelos outros, é que nos define como os discípulos de Jesus. Jesus falou isso algumas vezes, que esse amor, esse cuidado, que faria com que as pessoas identificassem que nós somos discípulos de Jesus. Então, a essência de ser um cristão está muito mais na atitude de cuidar uns dos outros, de amar uns aos outros, do que na indumentária, do que na roupa que a gente usa. E depois o apóstolo Paulo fala assim que a gente precisa abençoar os que nos amaldiçoam, e não amaldiçoá-los, mas abençoá-los. Isso reflete a reação que nós devemos ter. A reação que devemos ter diante das situações, ela é ditada pelo que Jesus ensinou, e não pelo que a sociedade ensina, e não pelo que a nossa natureza ensina. Porque qual é a nossa natureza? Me amaldiçoou, eu vou amaldiçoar de volta. Me atacou, eu vou atacar de volta. Me ofendeu, e eu tenho altas habilidades em falar, eu vou ofender de volta. E às vezes, via de regra, a resposta, a reação, ela é bem maior do que a própria ação. Se você não entendeu o que eu disse, eu vou te dar um exemplo que você que tem irmão vai entender perfeitamente. Quando eu era pequeno e meu irmão ou minha irmã, porque eu tinha essa facilidade, porque eu sou filho do meio, então eu podia tanto brigar com o meu irmão quanto com a minha irmã. Estava tudo ali perfeito, né? Quando o meu irmão dava um esbarrão em mim, eu ia lá e dava um esbarrão muito maior nele. E aí ele vinha, dava outro esbarrão maior, daqui a pouquinho a gente estava brigando. Quando minha irmã, lá no sofá, encostava o pé em mim, eu já ia dando chute. E aí ela já vinha com um cabo de vassoura, e daqui a um pouquinho a gente estava brigando. Sempre a gente vai reagir, a gente normalmente reage de forma exagerada. Isso é a nossa natureza. São poucas as pessoas que não reagem assim. E mesmo aquelas que não reagem assim, naturalmente, elas ficam guardando isso no coração. Que a nossa natureza, ela é decaída por causa do pecado. Agora, a natureza de Cristo é diferente. Se você levou um tapa na sua face esquerda, dê a outra face. Jesus fala que a gente tem que orar pelos que nos perseguem, amar aqueles que nos amaldiçoam, que nos odeiam. Então, irmãos, a gente está falando aqui sobre uma característica que não é natural. Reagir desta forma não é natural. Reagir dessa forma é da nova natureza que a gente recebe quando está em Cristo Jesus. Paulo fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é uma renovação de reação. Para você viver verdadeiramente como uma igreja que obedece os imperativos de mutualidade, você precisa reagir como Jesus ensinou. Abençoando aquele que te amaldiçoa. Pagando o mal com o bem. Deus espera isso de mim e de você. Que a gente reaja com base na nova natureza. Com base nos ensinamentos de Jesus. Sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus que Ele deixou para que nos guiasse em toda a verdade. Sendo sensíveis para ouvir a voz de Deus e não
reagindo de forma impulsiva, porque a reação impulsiva é descontar. A reação impulsiva é amaldiçoar porque foi amaldiçoado. Mas a reação cristã é abençoar aqueles que nos amaldiçoam. E depois o texto fala sobre viver em empatia. E é interessante essa questão de viver em empatia, porque a gente se engana quando a gente acha que alegrar com os que se alegram é tudo bem, chorar com os que choram a gente precisa se esforçar mais um pouquinho. Ledo engano. Irmãos, quando o texto fala chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram, eu quero dizer que a gente tem muito mais facilidade de chorar com os que choram. Inclusive, algumas pessoas, a gente chama isso de mimetismo, né? É igual quando você abre a boca de sono na frente de alguém. O que a pessoa faz? Ela também abre a boca de sono. Não sei se alguém aí abriu porque eu abri. Quando a gente tem essa característica, né? Então, quando a gente vê alguém chorando, eu tenho uma pessoa muito querida lá de Guarapari, o nome dela é Amélia. A Amélia não podia ver ninguém chorando que ela começava a chorar. E eu falava, Amélia não chora não, porque eu também vou chorar. Então era uma guerra lá para ver quem que chorava mais quando via outro chorando, né? A gente tem esse negócio de ser tocado por alguém que está chorando. Mas quer ver um desafio para o cristão? É alegrar com os que se alegram. Porque a alegria do outro muitas vezes nos causa inveja ao invés de nos causar alegria. Nós temos uma grande dificuldade de nos alegrar com as pessoas, nos alegrar com o sucesso das pessoas. A gente prefere alegrar entristecer com a tristeza da pessoa, e é sincera essa tristeza, mas quando o outro está tendo sucesso, isso muitas vezes gera no nosso coração inveja. Irmãos, que coisa feia o servo do Senhor ficar invejando porque o outro está tendo sucesso. Se queremos viver mutualidade, nós temos que tanto chorar com os que choram, mas também nos alegrar com os que se alegram. E aí, o apóstolo Paulo continua falando sobre não fazer acepção de pessoas ou mesmo de atividades. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre a questão de não ter um pensamento maior de nós mesmos, não nos sentirmos muito superiores às outras pessoas, ou fazermos distinção em que alguma coisa que é feita, algum dom é melhor do que outro. Nós precisamos entender isso. Quando e eu falei no início, eu repito, acepção é diferente de distinção. A gente precisa distinguir uns dos outros. A gente sabe que o pastor, o obreiro, o diácono, o profeta, o mestre. Então, há os dons, né? Cada um com um dom diferente. Isso é distinguir uns dos outros, né? Não é tudo um bolo só. Nós somos membros uns dos outros, né? E o corpo que é um só. Mas nós não podemos supervalorizar um desvalorizando o outro. A gente não pode achar que eu, porque sou pastor, sou melhor do que o diácono e assim por diante. Isso nunca foi uma gradação como tem lá no Exército, nas Forças Armadas, que tem lá o soldado, o sargento, até o general, o coronel, sei lá, eu não entendo muito bem essa hierarquia, mas na igreja não pode ser assim. A gente não pode ficar se considerando melhor uns do que os outros. A gente não pode ficar medindo que o que eu faço é mais importante do que o que o outro faz. As minhas atribuições são mais importantes do que o outro. Uma igreja que vive a mutualidade, ela não tem esse tipo de sentimento. E para concluir, uma igreja que vive a mutualidade
perdoa e faz o possível para viver em paz. O apóstolo Paulo reforça aquela ideia que eu falei sobre a reação, né? Que a gente tem que abençoar o que amaldiçoa, mas agora ele dá uma reforçada no sentido de dizer que a gente precisa perdoar. E aprender a perdoar é essencial para viver uma vida cristã satisfatória. Jesus é o nosso maior exemplo e a gente precisa sempre pensar como que Jesus agiria e sempre lembrar que nós somos salvos pela graça e a graça só é graça porque Deus nos perdoou. Porque Jesus exerceu o perdão em nós. E assim como Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar os outros. E aí a gente faz uma análise de como Jesus nos perdoou. Jesus te perdoou você não merecendo. Jesus te perdoou mesmo antes de você se arrepender. Eu lembro da passagem de Jesus na cruz e Jesus fala assim: Pai, perdoa-lhes, aquele pessoal que estava dando martelada na mão dele, que quem pregou Jesus na cruz não era pedreiro, não era marceneiro, era soldado. Se o marceneiro, o serralheiro, às vezes erra o martelo e acerta o dedo, imagina um soldado. Então, Jesus estava levando martelada tanto no prego que estava sendo enfiado na mão dele, quanto às vezes no dedo, né? No punho. E Jesus vira e fala assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, se eles não sabiam o que estavam fazendo, quanto mais eles teriam se arrependido, né? A gente só se arrepende quando a gente tem consciência do que está fazendo. Então, não houve arrependimento, mas Jesus já estava falando com o Pai: ó, perdoa. Assim tem que ser o nosso perdão. As pessoas às vezes ficam falando assim: tá, eu perdoo, mas o fulano de tal tem que vir aqui, se humilhar e pedir perdão. Irmão, se você deseja viver a mutualidade, se você deseja obedecer os mandamentos de Jesus, a sua obediência não pode estar condicionada ao arrependimento do outro. Porque senão, se o outro não se arrepender, então você não vai ter como perdoar. Jesus mandou você perdoar, mas Jesus, eu não tenho como obedecer porque o fulano de tal nem veio me pedir perdão. Não depende do outro se arrepender, não depende do outro se humilhar, não depende do outro reconhecer e vir te pedir perdão. O seu perdão para com o outro tem que ser baseado no perdão de Jesus para com você. Então, deixou de depender de qualquer outra situação que não seja o perdão de Jesus por você. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando Jesus fez a oração dominical, a oração do Pai Nosso, a única coisa que ele parou para explicar depois foi justamente sobre o perdão. Depois ele ainda conta uma parábola do credor incompassível. Eu acho legal os títulos que o pessoal coloca nas parábolas, né? Essa é do credor incompassível. E a conclusão da parábola, tanto a explicação de Jesus, diz que, olha, se a gente não perdoar as pessoas, Deus não vai nos perdoar, não. Né? Então tome muito cuidado com como você fica guardando mágoa no seu coração. O texto fala que você tem que se esforçar para viver em paz. Então, se você precisar ceder, andar mais uma milha, abrir mão do seu orgulho para viver em paz, faça isso. Deus espera isso de mim, Deus espera isso de você. E o interessante é que quando uma igreja segue essas recomendações que o apóstolo Paulo fez para a igreja em Roma, ela se torna uma igreja forte, porque juntos nós somos mais fortes. A unidade atrai a presença de Deus, a unidade impacta as pessoas e faz com que as pessoas creiam em Jesus. A unidade nos torna cada vez mais semelhantes a Deus, porque Jesus e o Pai são um e Ele deseja que nós sejamos um. E nós só conseguiremos ser um se nós obedecermos os imperativos de mutualidade, os mandamentos do Senhor
que se referem a como nós devemos comportar uns com os outros. Que verdadeiramente nós possamos aplicar isso na nossa vida, na vida da igreja, nos nossos relacionamentos, para que nós possamos ser uma igreja que vive a mutualidade. Que Deus nos abençoe, que você seja desafiado por esta mensagem e que verdadeiramente você comece a mudar as suas atitudes e viver de acordo com o que Deus espera de mim e de você. Tenha uma boa semana e que a presença de Deus seja sempre constante em nossas vidas. Amém.